Esta é a nossa Cesaline, uma reunião virtual para você. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre Jesus. Assim, convido a todos para nos concentrarmos nas lições e tratamentos que iremos receber. No primeiro momento, teremos uma lição preparatória, uma lição do Evangelho e suas respectivas explicações. No segundo momento, teremos o passe à distância e não esqueça de colocar um copo de água próximo para a fluidificação. E nesse momento, procure estar confortável em um lugar de sua preferência. Desligue os aparelhos que possam tirar sua atenção. O nosso encontro é momento de tratamento, é oportunidade de crescimento, de mudar o pensamento. O nosso encontro é momento de interação, é reflexão com a mente em ação, é tratar o coração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É momento de alegria, paz e oração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. No nosso encontro, nada é em vão. É um momento de meditação, é o encontro com Jesus. O nosso encontro é libertação, é o passado, presente e futuro, é o momento de união. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. Hoje, a prece será a prece de Cáritas, para que Jesus nos abençoe com tudo aquilo que essa prece traz de reflexão para nós todos. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que nossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, e assim seja. Que Jesus possa encontrar cada vez mais espaço em nosso coração, chegue e permaneça conosco nesses dias onde o planeta nos pede calma. Cristo nos deu a vida e nós deveremos considerar que essa vida não pode ser em vão. Esse momento é um momento onde a natureza está trabalhando ainda mais para que nós possamos seguir adiante, sempre fazendo do nosso coração um espaço permanente do Cristo. Assim seja, boa noite e obrigada a todos pela oportunidade. Boa noite. Dando sequência aos estudos, o Evangelho hoje é o capítulo 18, o item 5, prece pelos doentes e pelos obsidiados. Primeiro pelos doentes. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir a espera do mérito de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Então, vem dizendo assim, que as doenças ainda fazem parte do nosso processo aqui na vida terrestre. Ainda faz parte que a gente ainda habita um local, ainda de muita inferioridade, de muitos erros, de muitos problemas. Que nos mundos mais avançados, quem habita em mundos mais avançados,
já passaram por tudo isso, já melhoraram, né? Então é o que a gente tem que fazer, procurar ser melhor e pedir a Deus para nos ajudar a suportar as doenças que a gente passa por aqui, mas também procurar a cura, porque fala aqui, né, no Evangelho que se Deus não tivesse permissão divina de existir as curas, a gente não existiria. Então, se existem as possibilidades das curas, a gente tem que procurar as medicações necessárias aí para os nossos males. Mas sempre entender, né, que mesmo com toda a medicação, com todos os recursos materiais que existem, que se a gente precisa passar por algum determinado processo, passar com um pouco mais de compreensão, para um dia vir melhor, né? Para um dia não precisar mais passar por isso. E contar sempre também com o magnetismo, com a ação da prece, com os passes, né? Com todo o tratamento que a gente conhece também espiritual. Mas principalmente fazer com que a doença consiga nos tornar melhores, porque geralmente quando a gente tem um quadro aí de doença, a gente começa a repensar a vida, repensar nós mesmos, né? Então, tudo que Deus coloca na nossa vida, ou Deus não, né? Ou a gente mesmo coloca, porque se estamos passando por algum processo, é para reparar alguma coisa, é por algum motivo. Nada vem na vida da gente sem um motivo justo, né? Então, se existe uma doença que veio para nós, é para melhorar ou para resolver alguma coisa que precisa, para que a gente fique melhor, que a gente consiga evoluir. Aí tem a prece, né? São 3 preces, na verdade. A primeira é para o doente pronunciar: Senhor, sois todo justiça, a doença que vos oprover me enviar, devo merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego, para minha cura, a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário devo ainda sofrer, que ela seja bendita da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que essa doença seja para mim uma advertência salutar. Eu me leve a meditar sobre eu mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. Aí depois vem uma segunda prece, que é para ser pronunciada pelo doente. A prece: Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditáveis dever infligir, aí fala o nome, né, pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os sofrimentos, e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirar-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dar-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. E tem uma última prece que é para ser pronunciado pelo médium curador. A prece: Meu Deus, se dignai-vos vos servir de mim, indigno que sou, eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade, porque tenho fé em vós. Mas sem vós eu não posso nada. Permiti aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que o transmita a este doente. Afastai de mim todo pensamento de orgulho e de egoísmo que poderia alterar-lhe a pureza. Então, a gente pensar, né, que tudo
tem a permissão de Deus. Mas a gente sempre tem muita fé e muita confiança de sempre ficar melhor em todos os momentos. Aí depois vem pelos obsediados. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar, com a exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo nesse mundo. A obsessão, como as doenças de todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria. O que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes sua vontade e seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessões graves, o obsediado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica ao do médium curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas não basta. É preciso também e, sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com a qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsediado compreende sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o mergulha. Porque, então, longe de secundar, ele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor.
Então, assim como as doenças do corpo físico, né, a obsessão também, vamos dizer assim, que é uma doença. Porque se os espíritos maus estão sobre a terra, ao redor aí, né, eles vão se unir, né, se adequar melhor a quem também tem os mesmos sentimentos. Então, qual que é o melhor remédio para isso? É a nossa melhoria. A necessidade de trabalhar aí a nossa reforma íntima, de ser uma pessoa melhor, de ter melhores sentimentos, de ter melhores ações aí na nossa vida. Então, como que eu resolvo, né? Sendo sempre melhor, buscando a cura, buscando a religião, buscando conviver melhor com a família, conviver melhor com os amigos, ser uma pessoa, né? Ser um homem de bem. Então, esse é o melhor remédio. Então, quando a gente não consegue sozinho fazer isso, tem que buscar ajuda. Sempre buscar ajuda, né? Na religião, buscar ajuda também em todos os recursos que forem possíveis para se livrar aí dessa obsessão. Porque quando a gente melhora, ou esse espírito obsessor se afasta, ou ele também compreende e também melhora, vendo a nossa melhoria. Então, a gente tem sempre que buscar ajuda mesmo e sempre buscar a nossa reforma íntima. E tem as preces. Prece para ser pronunciada pelo obsediado. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiça, que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas qualquer que seja o seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que as minhas imperfeições que me tornam acessível à influência dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer, combatei, sobretudo em mim, o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha dignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear. Fazei, ó meu Deus, que esses revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar essa prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com os meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Então, muito obrigada pela oportunidade de hoje e boa noite a todos. Agora, nesse instante, vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos até Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Também pedimos o concurso de nosso anjo da guarda. Que a espiritualidade maior possa fluidificar nossa água com os remédios necessários ao nosso melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com o nosso merecimento.
Seja qual for a situação de tua vida, não perca as esperanças. Que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora, e quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar, como sendo bem-estar na consciência. Se estás doente, ou alguém que conheças está enfermo, pede a Jesus com fé que o melhor será feito, de acordo com a necessidade e permissão de Deus. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa ser feito por nós. Sê amigo de todos em tua casa. Ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz. E responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca: a felicidade. E agora vamos fazer o Pai Nosso para finalizar o nosso passe, pedindo não só a nós, mas que todos que aqui estão em nosso lar, encarnados e desencarnados, possam receber essas bênçãos da espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.